Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou André Magnelli, muitos de vocês devem conhecer, livre pesquisador, fundador e diretor da Ateliê de Humanidades, e estamos em mais um podcast do República de Ideias, agora tratando de mais um artigo que saiu no Fio do Tempo, nesse contexto de debate sobre a pandemia do coronavírus. Dessa vez, um artigo publicado em 30 de março, com o nome Direito à Saúde em Face ao Coronavírus, né, a partir da experiência colombiana, essa reflexão. E nós estamos aqui com o autor desse artigo, que é o economista, mas também sempre em interface com a sociologia, né, colombiano, mas com certas inserções pelo Brasil, né, o Hernando Sanz Acosta, que é professor da Faculdade de Sociologia da Universidade de Santo Tomás, Bogotá, está falando direto da Colômbia, né, e é economista e doutor em planejamento urbano e regional, né, estuda não somente sobre questões urbanas, mas também tem certos cruzamentos com a questão da dádiva e do conviviarismo, que fez com que ele se aproximasse da gente, né, em torno desse tema da dádiva. Olá, Hernando, tudo bem? Oi, André, muito obrigado pelo convite para participar nesta podcast da República das Ideias. Muito grato de estar aqui com vocês neste encontro que temos. Muito bem-vindo, muito obrigado. Espero que tenha mais aí. A gente estava conversando antes, nesse esquenta aí antes do podcast, já surgiu o tema para outro podcast. Então a gente já tem pelo menos mais um para debater também a questão econômica. No contexto desse debate, né, que a gente vai trazer a discussão sobre saúde, né, a questão do sistema de saúde, a gente não está somente com o Hernando, mas também com o Emanuel Rapizo, que está sempre aqui conosco. Olá, Emanuel. Olá, gente, tudo bem? E uma convidada também, que é a primeira vez que aparece aqui no República de Ideias, provavelmente não vai ser a última, assim esperamos, que é a Amanda Rodrigues, que é formada na Escola Nacional de Saúde Pública e também tem uma missão importante nesse contexto da pandemia no Rio de Janeiro. Né, Amanda? Bem-vinda. Olá, bem. Obrigada. Ela está aí no front, né? Não no front direto, mas está no front, trabalhando agora num hospital de campanha lá do Fiocruz, né? Isso mesmo. Mas não vai precisar trazer experiências sobre isso, não. O nosso debate vai ser sobre o SUS mesmo. Pode deixar. Vamos, ou se quiser, pode entrar nessas questões também. Vamos começar, então, comigo levantando um pouco a bola para que vocês debatam. Tá? O meu papel vai ser mais de mediador aqui. A gente está num contexto de pandemia, né? E como o Hernando trouxe muito bem, né, ele impacta diretamente a questão da saúde, né, do sistema de saúde pública. É um debate que surgiu desde o início dessa crise de pandemia, né, que coloca à cena um problema-chave. Qual é ele? Né? É um tema que eu, volta e meia, trabalhei em cursos quando eu dei tanto antropologia da saúde quanto sociologia da saúde. Quando tive a oportunidade de dar para odontólogos, enfermeiros e tudo mais, que é a questão da saúde como sendo ou uma forma de mercadoria, uma forma de mercadoria, entre outros, ou como sendo um direito a ser garantido e promovido pelo Estado. Não vamos percorrer aqui a história da formação do Estado Nacional, né? Desde o século XVIII, passado do século XVIII, XIX, até o contexto contemporâneo, né? Para trazer a questão de como que se foi formando, né, um Estado que foi responsável por garantir um sistema de saúde pública. Não precisamos percorrer isso, né? Mas, para que a gente tenha como problema-chave, isso é uma questão que emergiu, sobretudo a partir do passado do século XIX para o século XX, quando começaram a surgir, né, com o esgotamento do modelo de um Estado que era reservado somente a dar segurança e proteger a propriedade, começaram a surgir direitos sociais. Dentre eles, né, o direito à saúde, junto com o direito à previdência, direito à educação e tudo mais. As trajetórias dos Estados nacionais foram diversas, né? Alguns sistemas foram montados inteiramente públicos, outros por uma via mais de sistema privado, né? Outros, a grande maioria, combinando o sistema público e o sistema privado. Nesse nosso podcast, com o Hernando falando direto da Colômbia, com o Emanuel falando do México e com a Amanda e comigo falando do Rio de Janeiro,
nós vamos pensar a experiência, então, de saúde pública das últimas décadas no contexto do Estado latino-americano. Hernando, o seu texto já trouxe, então, né, um pouco da experiência do sistema de saúde colombiano, né? Tem como você falar um pouco para o nosso público como que ele funciona, como que ele foi montado e começar a desenvolver as suas transformações nos últimos anos? Pois é, André, o que acontece na Colômbia, eu acho que é um processo que começou nos fins dos anos 80, do século passado, quando começou a ter aquele discurso do consenso do Washington, das políticas de tipo neoliberal, que na Colômbia começou a ter muito difusão nos anos 80, e quando chega os anos 90, os governos começam chega um momento muito importante na Colômbia, que é a criação de uma nova constituição política, que ela vai ser criada e promulgada no ano 1991, no começo dos anos 90, e naquela Constituição que se fez, se cria o que se chama de Estado Social de Direito, que foi uma saída que se criou para tentar responder a esse debate do direito e da mercadoria. Então, o que acontece com aquela Constituição é que você reconhece que a saúde, a moradia, a educação são direitos que têm que ser protegidos pelo Estado, mas acontece ao mesmo tempo uma discussão sobre até onde essa possibilidade de oferecer esse tipo de direito pode se fazer através do mercado. E aí que então eles começam a falar, é possível, a gente pode então criar um mecanismo para oferecer e garantir esse direito pela via do mercado. E nesse caso, o que o Estado vai fazer é ficar como um ente que faz a regulação, que regula que esses oferentes privados possam oferecer esses serviços da saúde, da educação, da moradia. Então, começam a ter muitas reformas encaminhadas para poder criar essa oportunidade de mercado para poder oferecer aqueles direitos. E no campo da saúde acontece que se cria uma lei, que é a Lei 100 de 93, pela qual se cria um sistema de saúde que vai permitir que empresas privadas possam oferecer o serviço de saúde com a expectativa que, em tanto você cria uma possibilidade para o mercado, a qualidade do serviço vai a melhorar e que seria muito diferente do esquema que trazia o país, que era totalmente público, mas que não conseguia chegar a toda a população. Então, para incrementar a cobertura e para melhorar a qualidade, acreditava-se na possibilidade de que isso podia acontecer com empresas privadas. Aconteceu o mesmo com as reformas na Previdência, a questão das aposentadorias. Então, você também cria a oportunidade para fundos de aposentadoria privados e começa a tirar todo o esquema que era público no campo da saúde e no campo das aposentadorias. O que acontece com o discurso neoliberal? O discurso neoliberal traz todo um discurso de austeridade, que o Estado tem que fazer o máximo para não ter grandes orçamentos, um gasto muito grande. E além dessa política de austeridade, também cria esse mecanismo de focalização do gasto público. Ao invés de ter sistemas de cobertura universal, você tem que criar mecanismos para poder identificar da população aquela que está realmente nas condições mais precárias, vulneráveis, e através dessa focalização do gasto público,
criar mecanismos também que já passam pelas transferências monetárias, de dar para essas pessoas ingressos monetários para poder depois ir ao mercado para poder satisfazer essas necessidades pela saúde e pela educação. E acontece então que no plano da saúde você cria dois sistemas, um sistema que é para aqueles que podem pagar então pela saúde, que eles chamam de um regime contributivo, você faz um aporte, uma contribuição para pagar pelos serviços de saúde, e para aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, então você cria outro regime que é aquele que chamamos de subsidiado. Aí você tem a possibilidade de identificar aquelas pessoas que não podem custear os serviços de saúde, e aí você cria, então, esse sistema que seria aquele onde o Estado consiga colocar o dinheiro para poder garantir que essas pessoas acessar a um serviço público na saúde. Esse foi o esquema que se criou e que acho que é o sistema que eu coloquei nesse artigo, que agora, no momento da crise, da pandemia, do Covid-19, você tem um momento muito conjuntural que mostra a crise do sistema, mas que é uma crise estrutural que acompanha o sistema faz muito tempo, porque finalmente, quando você criou todo esse mecanismo para que operasse o mercado, o que terminou acontecendo, primeiro, é que na Colômbia a taxa de informalidade é muito alta, muitas pessoas não têm um contrato assinado, não têm carteira, como é o termo que se utiliza no Brasil, não tem aquela carteira assinada, então não pode ter acesso a esses serviços, mas acontece também que o serviço que se presta por parte daquelas empresas é muito ruim, né? Então, você tem muito tempo de espera para poder ser atendido na triagem, você tem que muitas vezes pagar adicional àquela contribuição que você faz a cada mês. Então, aconteceu isso que eu escrevia no texto, daquela situação de pessoas que morriam sem ser atendidas nos serviços da triagem e que finalmente acontece que você tem uma rede que é privada, mas que não está unificada. Então, cada prestador tem sua própria rede de hospitais, de clínicas, e muitas delas não estão com um critério de localização próximo da família ou da pessoa. Então, a pessoa, quando está numa situação de urgência, tem que falar para aquela empresa, e essa empresa vai a falar, você pode ter serviço naquela clínica e você tem que ir para lá, porque se você vai àquela outra, você não pode ser atendido lá nesse lugar. Então, não tem uma rede unificada de serviços, e agora que aconteceu o problema da pandemia, você não tem como saber, finalmente, a capacidade real que tem esse sistema privado para o atendimento das urgências, e tem do outro lado uma rede pública que finalmente também está em crise, porque o Estado não tem tampouco recursos, muitos hospitais que são públicos fecharam pela crise, e além disso você tem também o problema que muitos desses hospitais prestam serviços para a rede privada, mas a rede privada não paga a tempo aqueles serviços que oferece, então o hospital fica sem recurso para poder continuar pagando aos médicos, às enfermeras, e aí fica uma crise que você finalmente sabe que está naquelas empresas que pegam o dinheiro das pessoas que pagam pela saúde, mas que eles não pagam as clínicas, não pagam os hospitais para o atendimento das pessoas. Então, agora temos essa situação que acho que é maior agora no tempo dessa crise pelo coronavírus. Algumas coisas me vieram à mente, né, que vale a pena demarcar. Uma delas é que falar que o direito à saúde
que saúde é um direito, não implica, você mostrou muito bem, que não se tenham argumentos de se montar um sistema em que seria o mercado privado que iria garantir esses direitos, né? O acesso a esses direitos. Aí se torna uma questão muito mais de estratégia, de desenho de política pública, para que você consiga fazer com que esse direito seja atendido, de acesso à saúde, assistência à saúde, promoção de saúde, né? E o argumento neoliberal muitas vezes vai, né? Ou argumentos mais técnicos, defendendo que um sistema privado poderia acolher melhor. O segundo ponto que eu argumento, que eu vejo aqui, é que você acabou de falar que algumas situações que estão no sistema colombiano mostram que os problemas que ocorrem nesse sistema mais privatizado, que foi o que você colocou, são semelhantes àquilo que se acusa do SUS, né? Falta de assistência, gente morrendo na triagem, né? Eu lembro que você utilizou um termo, corredor da morte, alguma coisa de morte. Qual é o termo? Carrusel de la muerte. Então, mostra que há uma fragilidade nesse argumento. Bem, para colocar a Amanda para trazer a experiência do SUS, o que eu queria somente acentuar, que é o terceiro ponto, é que você falou que o sistema foi montado a partir de a lei de 91, não é isso? Uhum. Né? Ou seja, a lei foi criada no ano 93, 93, mas nos finais dos anos 70, pois a Constituição cria o cenário para você começar a fazer aquelas reformas. Sim. Ou seja, há um paralelo, enquanto está sendo montado o sistema colombiano, né, Amanda? Também está sendo montado o nosso SUS, que é fruto da nossa Constituição, que é um pouco anterior, de 88, né? E começa a ser montado o sistema, sobretudo a partir da década de 90, né? Na esteira daquele movimento maravilhoso que teve no Brasil a favor da saúde pública a partir de 86, se não me engano, né, Amanda? Tem como você reconstituir um pouco essa formação, então, do SUS, nesse contraste, comparação com o sistema colombiano? Então, acho que, assim, é bem importante a gente fazer justamente essa comparação do tempo, né? Da época que foi, enquanto a Colômbia estava construindo um sistema muito focado no que a gente viveu antes do SUS aqui no Brasil. Se a gente pegar um pouquinho da história do SUS no Brasil, a gente tem que a saúde ela só era garantida nas suas melhores condições para as pessoas que tinham carteira assinada, e as pessoas que não tinham dependiam muito de instituições filantrópicas. Então, assim, era a Ação das Casas, que até hoje a gente acaba sempre repetindo esses nomes, né? Eu sou do interior de São Paulo, a gente ainda chama um hospital que é do SUS de Santa Casa. A gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de fazer essas diferenciações do que é público, do que é privado, do que é filantrópico. Mas a gente tinha, então, uma história antes do SUS no Brasil muito parecida com o que a Colômbia é hoje, né? Então, eram sistemas diferentes para quem trabalha e para quem não trabalha. Eu acho que, assim, sempre tenho frisado que é importante a gente falar que o SUS ele não é uma construção somente da esfera do governo, do Estado, não é só o Estado. Então, a gente surge como movimento social. O SUS ele só é o que é hoje graças ao movimento social, à participação da ciência que está hoje no Brasil. Às vezes, assim, a gente parece que não é real, a gente está vivendo essa situação de que a ciência está colocada em xeque, a gente tem que depender enfim, de coisas tão básicas. E aí a gente tem um presidente que acha que é médico e que diz que a gente deve usar e que não deve ser usado, né? Então, assim, o sistema ele vem a partir da Constituição Federal, ele nasce com o direito à saúde na Constituição Federal. Só que a gente tem uma história anterior que eu acho que não vale a pena falar, porque é muito grande. Só que, assim, sendo um direito social, o Arouca, que é muito famoso, da Fiocruz, Sérgio Arouca, ele traz muito a saúde... Né? Como... Da década de 90, né? Da tese dele. Isso, lá o livro que tem... A saúde, ela vem como marco civilizatório no Brasil, né? Então, ela tem uma pegada muito forte que não é só a saúde que a gente vê da biomedicina, do modelo biomédico. Então, a gente tem um olhar da saúde no Brasil, com a Constituição do Sistema Único de Saúde, muito forte, com um olhar mais amplo.
Esse Agarou é autor desse livro aqui, né? Dilema Preventivista, que é a tese, o doutorado dele. É muito bonita a história da defesa dele de tese, com o auditório lotado, as pessoas em torno dessa questão da prevenção, saúde pública e tudo mais. Vai lá, não quero interromper, não. Só queria só mostrar para você. E tá rolando a conferência, né? O SUS, ele nasce de verdade, assim, quando acontece a 8ª Conferência de Saúde, que é o movimento social inteiro se juntando. E aí a gente tem a reforma sanitária, a gente tem a reforma dos trabalhadores, a gente tem vários movimentos sociais que se juntam pedindo a saúde como direito, que era isso, né? Não era todo mundo que tinha acesso à saúde. E aí a gente começa Aí tem todo esse movimento, a gente começa em 90 a implementar o sistema, mas era isso, era direito e a gente não tinha muito ainda fomento, a gente estava assim, era uma coisa muito ideológica e não sabia como implementar o sistema. Então, a gente tem uma implementação do sistema muito focalizado também. E eu acho que essa é a maior luta hoje da reforma sanitária, que é justamente de não sei se esse sistema focalizado de um SUS para pobre, que é o que a gente acaba, enfim, pela mídia, coloca muito isso pra gente, essa coisa do corredor da morte, né? De que as pessoas que usam o sistema público de saúde vão para o corredor da morte que não têm acesso e tudo mais. Só que isso é uma visão muito daqui do Sudeste, que é uma área mais economicamente mais desenvolvida que o restante do país. Só que quando a gente percorre o Brasil, a gente vai descobrindo várias coisas no SUS que dão certo, né? Então, a saúde ela acaba chegando como direito e como acesso não só ao sistema de serviços médicos, mas a gente tem um programa Saúde na Escola, a gente tem um programa de imunização, a gente tem vários programas que acontecem, que derivam do Sistema Único de Saúde, e que às vezes a gente não vê, assim, se falando na mídia, né? A gente acaba tendo essas notícias de que está demorando 5 meses para ter acesso a uma consulta. Então, acho que o SUS ele acaba chegando para milhares de brasileiros que não têm acesso, e a gente tem o Nordeste, um exemplo muito grande disso, quando a gente implementou o SUS na década de 90. A gente escolheu alguns pontos mais específicos para poder atuar, principalmente na na mortalidade materno-infantil. A gente tem uma virada imensa com outros programas sociais. E, assim, a gente teve um declínio muito grande, de um investimento muito alto, mas ainda focalizado. Então, na década de 90, era o início da implementação do sistema, era ainda algumas frentes focalizadas, mas que já demonstrou eficácia, que já mostrou que era possível ter um sistema único de saúde no Brasil e que saúde fosse para todo mundo. A gente já começou a ter um problema. Ai, parou, gente. Não sei. Tive um problema aqui de conexão. A gente começou a ter um problema muito grande, que foi por ser muito focalizado. Minha internet está um pouquinho ruim. Por ser focalizado, as pessoas criaram o imaginário de que o SUS ele é só para pobre. Então, isso começou também na década de 90. A ideia que a gente tem hoje do SUS e que a gente ainda tenta muito desconstruir. Então, o SUS ele acaba chegando para milhares e milhares de brasileiros, e o SUS ele realiza inúmeros procedimentos que a gente não sabe, né? A gente acaba assim, a gente usa o SUS, existe uma falácia de que o SUS ele não existe, que ele existe, mas que ele existe nessas conformidades. Mas muita gente fala que não usa o SUS. É muito comum a gente aqui no Brasil tá conversando com as pessoas e falar, mas eu não uso o SUS, eu tenho um plano de saúde. Então tem sempre essa pergunta, você tem plano de saúde, você não tem? Só que as pessoas não sabem que elas usam o SUS assim para viver, né? A gente não sabe que essa marquinha que o brasileiro carrega da vacina no braço foi pelo SUS. A gente acaba desconhecendo várias coisas, principalmente o programa de imunização, que eu acho que conversa muito com o período que a gente está vivendo de pandemia. Se a gente conseguir uma vacina hoje para o coronavírus, quem vai vacinar e quem vai fazer a fabricação e tudo mais é o SUS. E muitos brasileiros desconhecem. Eu acho que esse é o nosso momento. Inclusive, eu fico levantando muita bandeira de que defendo o SUS sempre, que as pessoas desconhecem isso.
Então, assim, o programa de imunização acho que é o que mais conversa agora com a pandemia, mas que foi uma coisa muito forte no Brasil e que as pessoas acham que em todo mundo existe também esse imaginário de que a vacina tá aí para todo mundo, em vários países tem, e a gente sabe que não. Então, o SUS ele tem algumas frentes que eu acho importantíssimas, que é essa da imunização, que é o programa de HIV, que também foi uma epidemia muito forte nos anos 90, que foi junto com a implementação do SUS ali na década de 90 e 96 a gente já começa a ter, assim, a gente tinha acabado de implementar um sistema e era uma epidemia que obviamente é muito diferente do que a gente está vivendo nessa pandemia, né? O contágio é completamente diferente, só que a gente conseguiu criar programas e a gente tem, assim, os melhores números sobre o cuidado com HIV. O Brasil ele é pioneiro em vários programas de epidemia. A gente tem a vacinação da febre amarela. A gente consegue controlar. Assim, o SUS ele tem um papel muito importante nisso. Só que existe também uma outra dificuldade que é as pessoas não saberem que usa. Por exemplo, a vigilância sanitária. A comida que a gente come no Brasil, os lugares, os estabelecimentos, agora, no momento que está todo mundo em casa e está pedindo comida, iFood e outros aplicativos, a gente não sabe, mas assim, quem acaba regulamentando tudo é o SUS. Por isso que a gente sempre fala assim, que o SUS ele não tem uma visão de uma saúde só do procedimento médico. Então, a gente acaba trabalhando com outras frentes. A vigilância sanitária e epidemiológica é importantíssima também. E, assim, acaba que por desconhecimento a gente reproduz... A gente não, né? Mas, assim, é muito comum a gente ouvir essa reprodução de que não tem ou de que não usa. Nos lugares, nas áreas mais remotas também, a gente acaba percebendo assim que na Constituição a saúde privada ela entra como complementar do SUS. Apesar da gente estar aí vivendo um momento da suplementar está muito forte, a gente deveria ter um caráter mais complementar do SUS, então era para o SUS regularizar e fazer um pouco dessa vigilância do que a saúde privada. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está vivendo um manifesto do Leitos para Todos. Se não tiverem, gente, vamos todo mundo lá assinar, que é justamente essa relação do público e do privado agora para os leitos do coronavírus, para as pessoas que precisarem de leitos, que seria a gente ter uma fila única do SUS. Então, a gente teria uma fila única para abrir uma vaga, por exemplo, num Copador, aqui um hospital chique do Rio de Janeiro, privado, que pessoas que utilizam o SUS também tenham acesso a esses leitos, já que a gente tem a saúde como direito, já que a saúde é um direito garantido, que a gente tem acesso aos serviços de saúde que são regulamentados pelo SUS. Então, agora a gente está vivendo um pouco, assim, as discussões estão muito fortes nesse sentido de que a gente unifique as filas, que acabe, obviamente, com muita resistência dos planos privados de saúde, dos grandes hospitais, que não querem, inclusive, por segregação, não querem misturar muitos pacientes. Mas, assim, o mais correto, a gente tendo na Constituição Federal saúde como direito, seria ter essa fila única para todo mundo. Então, uma fila única que garantisse que todos tivessem acesso, porque o que tem acontecido muito é que o sistema privado, por não absorver as pessoas que não têm um plano de saúde, então essa fila do público está ficando muito maior do que do privado, né? Então a gente também tem essa coisa da desigualdade social, como é que chega sei lá, um paciente grave na Rocinha, como é que ele não tem acesso ao leito e, enfim, essas questões. Mas eu acho que vocês da sociologia vão fazer melhor que eu, que tem muito a ver com as desigualdades também, a desigualdade que a gente sabe que passa por N razões, não só a financeira, a gente tem o racismo atravessando, a gente tem outras questões que acabam atravessando. E aí a gente também tem uma questão muito forte no SUS, que eu escolhi alguns pontos, assim, então, às vezes eu vou misturar um pouco porque eles acabam se atravessando. Mas o acesso a medicamento gratuito é uma outra coisa do SUS que pouquíssimos sistemas têm, pouquíssimos. A gente sabe que, assim,
principalmente sistemas que são coparticipativos, né? Que a pessoa precisa pagar alguma coisa. A gente tem no SUS um número muito grande de medicamentos ofertados pelo SUS. A Fiocruz aqui no Rio é uma instituição importantíssima, né? Porque a gente tem a Farmanguinhos, que é uma produção de medicamento muito forte, e que a gente tem, por exemplo, o próprio tratamento do HIV, a gente tem gratuito, não são todos os países que garantem isso. Aqui no Brasil a gente ainda consegue fazer isso, a gente está assim, eu acho que a gente está no momento que a gente está tendo que defender pelas coisas, a gente está com dificuldade de lutar por mais coisas, está tendo que lutar pelo que a gente já tem e o que a gente vem perdendo um pouquinho. Eu acho que a questão dos medicamentos gratuitos é uma questão muito forte. A gente teve essa semana todas essas notícias da cloroquina, enfim, dessas questões que a gente sabe que tem um mercado também farmacêutico atravessando, que tem uma... Isso, eu acho que também por isso, não só isso, a gente tem a dificuldade midiática, né, de ser um projeto falar mal do SUS. Existe um projeto de desmoralização do SUS para que se entrem outras empresas, que o mercado ele acaba entrando, aí a gente faz aquela discussão que o André fez maravilhosamente bem, sobre da saúde como mercadoria, então que ela acaba englobando outras frentes, que não só essa do bem-estar ou da saúde, lá como a MS coloca, como bem-estar biopsicossocial, que tem várias questões que atravessam. Então, essa questão do medicamento, mais uma vez, a vacina também está aí junto. Se a gente tem hoje, se a gente descobre hoje uma cura para o coronavírus, para a Covid-19, provavelmente, não sendo essa a atual gestão do Brasil, a gente poderia oferecer isso gratuitamente, pensando que uma pandemia ela atinge. A gente sabe todas as crises financeiras que acabam acarretando, então, assim, seria muito estratégico a gente ter um sistema universal de saúde, e a universalidade, que é o que é mais caro, né? O SUS ele é para todo mundo, não restringe, não tem nenhuma restrição, ele é para todo mundo. Então, assim, a gente poderia ter uma distribuição de medicamento para todo mundo também. Mas que a gente sabe que... fazer uma brincadeirinha sacana, na verdade, para esse governo, a cura do coronavírus já existe, a cloroquina. Uhum. A questão da vacina é o de menos para eles. Eu fiquei até na terça. Se eu tivesse falado com vocês no começo da semana, eu ia estar assim, não ia conseguir, porque essa semana eu tô bem emocionada com tudo isso que tem acontecido, porque assim, a vontade que dá de ficar xingando o presidente, né? E é ótimo, assim, poder falar das coisas boas que a gente ainda tem enquanto SUS, né? Porque só a gente fica só, né? Nossa, porque assim, é difícil. Não é fácil. Tá com a situação. Falando em xingar o presidente, a gente está gravando no momento em que estamos tendo um reality show com a gravação liberada do presidente da reunião de ministros, né? Bolsonaro e companhia xingando todo mundo. Emanuel, quer entrar na roda, Emanuel? Fazer uns... Sim, eu vou fazer. Eu acho que pode ser interessante nessa comparação que estamos fazendo entre a Colômbia e o Brasil. Trazer um pouquinho, bem resumidamente, sobre o sistema mexicano. Eu vou falar resumidamente porque eu estudei muitíssimo pouco e me apoiei muito no que a minha companheira Raquel Angelim, que faz mestrado em saúde coletiva na UF. Eu fiz de tudo para ela participar aqui, mas ela bateu o pé firmemente para não participar. Então, eu peguei as informações dela e estou aqui, mas, enfim, eu sou só o repositório do conhecimento dela. Você é o porta-voz dela, então, né? Exato. Sou um porta-voz, nada mais do que isso. Mas, veja bem, você vai ter que conhecer bem esse sistema, porque, provavelmente, você não vai conseguir voltar para o Brasil. Então, você vai ter que... No momento que talvez mais precise, né? Eu tenho que conhecê-lo. E aqui no México, eu acho que é interessante porque ele fica um pouco no meio do caminho dos dois sistemas. Me parece o altamente privatizado da Colômbia e o do SUS público brasileiro. Aqui, a gente tinha também, até o começo dessa década, um sistema muito parecido ao pré-SUS no Brasil, que era a vinculação da Seguridade Social ao trabalho formal. Então, você tinha alguns sistemas,
você tinha o Instituto Mexicano de Seguro Social, que é algo próximo ao nosso modelo do INPS, do antigo INPS, que vinculava a questão das aposentadorias e previdências à questão da seguridade social, como saúde e outros direitos. E aqui também temos isso. Então, tem o Instituto Mexicano de Seguro Social, que é vinculado aos trabalhadores da esfera privada, e tem os seus hospitais, tem os seus locais de atendimento. Então, os trabalhadores do setor privado vão para o INSS. Há o ISSS, são 3 S's. ISSS-TE, que é o Instituto, vou procurar aqui o nome, é o Instituto dos Trabalhadores, basicamente, o Instituto de Seguro Social dos Trabalhadores do Serviço Público. Então, é basicamente igual ao INSS, só que para o serviço público. E você também tem um serviço de seguridade para os trabalhadores da Pemex, que é a empresa petroquímica do México, que é o análoga à nossa Petrobras. E você também tem um sistema de seguridade própria para os trabalhadores das Forças Armadas. Então, haviam esses 4 grandes sistemas de seguridade vinculados ao trabalho, que é um modelo um pouco da ideia, inclusive, da forma como a cidadania se expandiu no Brasil, da cidadania regulada, em que muitos autores vêm comentam sobre isso na história brasileira. Então, havia esse sistema. Em 2003, foi criada o Seguro Popular, o Sistema de Seguro Popular de Saúde, que é algo próximo ao modelo atual americano, em que as pessoas poderiam contratar um seguro subsidiado pelo Estado para acessar serviços de saúde. Então, esse seguro popular servia como um apoio para, basicamente, os trabalhadores informais, porque aqui, como na Colômbia e no Brasil, o número de trabalhadores informais é muito grande e que não conseguia acessar os serviços de saúde porque eles eram vinculados ao trabalho formal. Então, esse seguro popular buscou suprir essa atividade. Esse seguro popular de saúde durou de 2003 até o ano passado. O Andrés Manuel López Obrador, que é o atual presidente do México, ele cria ano passado o INSABI, que é o Instituto Nacional de Seguridade, de Saúde e Bem-Estar. Esse é o nome, é INSABI, Instituto de Saúde para o Bem-Estar, na verdade, fui conferir aqui. E esse INSABI substitui o seguro popular. Porém, ele não é apenas um substituto no sentido de mudar o nome e algumas poucas regras. Ele altera, de fato, a estrutura. Enquanto o seguro popular é um modelo de seguros, planos de saúde subsidiados pelo Estado, o INSABI tem, ao meu ver, uma clara referência e inspiração no Sistema Único de Saúde brasileiro. Tanto que ele opera sobre os critérios da universalidade, da igualdade, da inclusão e da gratuidade. Então, os trabalhadores os trabalhadores informais e outros não mais precisarão pagar um seguro popular para acessar os sistemas de saúde, mas acessarão diretamente pelo INSABI. Houve uma série de problemas no começo desse ano, porque ele foi implementado de um ano para o outro, então ele começou nesse ano, começo do ano. Como qualquer sistema que há pouquíssimo tempo existe, houve uma série de problemas. Antes da pandemia, as discussões principais em relação à construção do INSABI eram vinculadas a serviços de custo muito alto. Então, antes, as pessoas, por exemplo, que faziam tratamento contra o câncer pelo seguro popular eram vinculadas a alguma rede privada na qual elas recebiam atendimento. Com a mudança no INSABI, houve um desajuste e não ficou muito claro essas regras de transição. Então, muitas pessoas que estavam em tratamento começaram a não conseguir a continuidade do seu tratamento. Isso gerou uma série de críticas ao INSABI, críticas de pesquisadores e principalmente da mídia. Só que isso, de alguma maneira, ficou em segundo plano quando veio a pandemia.
E aí, quando veio a pandemia... Então, é um momento muito interessante para quem tem interesse na construção de sistemas de saúde, porque é um momento de construção de um sistema universal e gratuito e igual de saúde no México. Só que é um momento de construção justo no momento de pandemia. Então, ao mesmo tempo, você tem que implementar um sistema no momento mais, digamos, desesperador, talvez. Não sei se é a palavra ideal, mas é um momento que você precisa de uma alta concentração de recursos e de atividades. Então, é um momento bastante importante nesse momento. E aqui no México, diferentemente do Brasil, não tão diferentemente, mas aqui o impacto é maior, as ações das Forças Armadas são muito fortes e se espraiam para diversas atividades, não somente na segurança pública, como imaginaríamos. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, boa parte dos hospitais que começam a ser repassados para o INSABs, uma parte desses hospitais estão sendo administrados pela Secretaria de Defesa Nacional, porque aqui no México se divide as Forças Armadas em Defesa Nacional e Marinha. A Aeronáutica Brasileira, que é uma força separada no Brasil, aqui é vinculada ao Exército. Então, você tem uma Defesa Nacional e uma Marinha. E a Defesa Nacional é responsável pela administração de uma série de hospitais do INSAB, porque é justamente o momento ainda de sistema sendo construído. Então, eu acho que é bem interessante porque a gente vê um momento de construção de um sistema desse como um SUS, então a gente pode rememorar um pouco do que o SUS passou, identificando similitudes e diferenças para a construção atual, e é uma tentativa de superar esses modelos mais privatistas como na Colômbia. Eu estava percebendo sua imagem ali com a bandeira do México ali atrás, né? Já se tornou nacional mesmo. Eu tenho que construir um cenário aqui. Então, deixa eu só fazer um comentário rápido. Quando eu estava fazendo trabalho sobre o texto do Hernando, lendo e tudo mais, me veio à mente assim, a gente tem um SUS, né? E eu cheguei até na apresentação do texto do Hernando comentar que o relato da experiência colombiana é importante porque a gente tem para saber também quais são os riscos de um processo de privatização do SUS, né, do sistema de saúde brasileiro. Mas conforme eu estava falando sobre isso, e aí tem um nível de ignorância grande para mim, falar também que o nosso sistema é inteiramente público pode se tornar também falacioso porque há também processos de privatização, né? Eu acho que a Amanda ela já mencionou alguns, por exemplo, a articulação muito forte com a indústria farmacêutica, né? O fato também de um sistema privado estar cada vez mais crescente e você direcionar verbas públicas para esse sistema privado por meio de um incentivo a seguros, né? Planos de saúde por parte de famílias que tenham acesso, tenham condições de pagar esses planos de saúde, né? Essa questão dos planos de saúde também, ela também é uma forma, tem um subsídio indireto a esses planos de saúde, né? Então tem um incentivo, tem um processo de privatização meio que por trás do sistema de saúde pública no Brasil. Oi, diga. Sim, que além disso a gente também às vezes perde o modelo, a gente coloca muito o sistema de saúde público, mas a gente não vê como é que são os contratos para se manter o sistema de saúde público, que eu acho que também é uma outra coisa, né? O modelo OS, para a gente ter assim, meio que terceirizado o sistema. Não, é exatamente isso. No Rio de Janeiro vive muito bem isso, né? Eu acho que até com o governo Sérgio Cabral, o governo do Eduardo... Então, com o Eduardo Cunha na cabeça. Eduardo Cunha também faria a mesma coisa. O nosso Eduardo Paes, né? Eles teve esse processo do modelo de OS, né? Que é também a privatização indireta, né? De você dar... E o caso dos hospitais aí de campanha é um caso atual no Rio de Janeiro que mostra isso, né? O contrato de pai para filho com uma OS que teve 700 milhões para fazer hospital de campanha como bem quiser, para entregar quando quiser, né? Sem fiscalização. É um outro realmente exemplo de privatização. Então a gente sofre muito isso, né?
Eu, como uma pessoa que também não tenho condições de ficar bancando seguro de saúde, vejo isso uma situação bem clara na pandemia, porque eu saí de uma empresa e o modelo de seguro de saúde é muito baseado também no arcar por meio de contratos que têm acesso à carteira de trabalho, né? Quem é assalariado, às vezes, quando tem empresas que conhecem seguro de saúde, consegue ter uma assistência boa, né? E os seguros de saúde normalmente fazem com que esses planos que são rentáveis com empresas sejam planos que eles trabalham. E o seguro de saúde privado, o plano de saúde privado, as empresas elas praticamente não oferecem, ou oferecem altíssimo custo, né? Então, num contexto de pandemia como agora, se eu pegar a Covid, eu vou ter que ser atendido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, no Rio de Janeiro, em pleno colapso, né, do sistema, né? Então, é uma questão prática, né, com a qual eu tenho que lidar exatamente nessa situação. Você tem um plano de saúde, ao mesmo tempo você tem um Sistema Único de Saúde, e como é que você faz numa situação de emergência hospitalar numa cidade como o Rio de Janeiro, que é bem singular. Quer falar alguma coisa, Amanda? Você vai falar alguma coisa? Não, é que assim, um pouquinho do que você falou. Eu acho que a maior contradição que a gente está vivendo é que, assim, para a gente testar hoje, para saber se a gente tem coronavírus ou não, para fazer um teste rápido ou um teste que demora algum tempo, a gente obrigatoriamente você vai fazer pelo SUS. Ele acabou disponibilizando porque sai caro para o plano. Só que na questão do leite, a gente, para quem tem plano, acaba indo para o sistema privado. Então, está muito na contradição, assim. Só que o custo se for para coronavírus mesmo, quem vai pagar também vai ser o SUS, porque a maior parte das coisas mais caras a gente não percebe, mas quem faz esse copagamento também vem do sistema público. Então, a gente está numa linha muito tênue do que é privado e do que é público, né? A gente não fica muito claro para a gente. Os leitos, parte dos leitos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde nos hospitais privados e bancado pelo SUS, né? Exatamente. Puxa, eu acho que no caso da Colômbia, eu ficaria escutando a Amanda, né, que estava fazendo aquela apresentação do SUS, e o Emanuel, que falou também do caso mexicano. Claro, né, na Colômbia existia antes o Instituto de Seguro Social, que era quem juntava todo o serviço de saúde, da previdência, né? E isso mesmo que falou Emanuel do caso mexicano, que se denunciou para que se criasse aquela reforma para entregar nos privados. Bom, eu morei no Brasil, né? Quando eu estive doente, eu fui na UPA, lá no Rio, eu tive a possibilidade de ter acesso a serviços de saúde, que foi uma coisa que também foi muito importante, né? No sentido que eu era estrangeiro, que eu estava em outro país e você também podia adoecer, né? E ter um sistema que estava aí para atender também sua necessidade. Eu acho que é uma coisa que eu valoro muito e eu sempre fico pensando que momentos como este do Covid e do coronavírus são momentos que muitas vezes esse discurso de direita começa a utilizar para falar: tá vendo, esse sistema público não dá certo, vocês têm que terminar de tirar ele. Eu acho que isso é muito difícil, mas o Brasil tem uma experiência muito forte de movimentos sociais que conseguiram aqueles logros nos anos 90 e eu acho que é mais difícil para poder fazer aquelas mudanças. No entanto, no caso colombiano, a gente tem essa oportunidade e acho que o momento que a gente está passando foi muito importante para voltar a colocar em questão o tema dessa reforma. A gente precisa discutir de criar um sistema universal, de voltar a ter um sistema diferente do que a gente está tendo. Mas acontece o que está falando Amanda, que você não consegue muito bem diferenciar o que é o público e o que é privado. A gente tem esse problema nas farmacêuticas, né? Todo o tema dos medicamentos que são genéricos, né? Que as farmacêuticas não querem, que então se poder comercializar aqui, né? Porque eles querem manter um monopólio para poder continuar conseguindo ter essas rendas. E o outro tema aí que finalmente quando você vai ver todo esse isolamento que a gente está passando aqui na Colômbia, boa parte dos argumentos agora
se colocam que a gente não pode sair na rua porque se a gente se contamina, vai colapsar todo o sistema de saúde. Então, a gente tem que se manter em casa para evitar o colapso de um sistema de saúde que já está em crise. E a gente, então, vê, por exemplo, que nos leitos que são de cuidado intensivo, finalmente, pelo menos no caso de Bogotá, né, você vai ter que os leitos são na rede pública que você vai encontrar, né? E aí você fica pensando até onde, nessa lógica que é do mercado, você somente consegue criar mecanismos de incentivos que funcionam no curto prazo, mas você tem um sistema que finalmente nunca está sendo pensado para atender as demandas de uma população que está mudando, né? A gente já começou a fazer uma transição demográfica, a gente já tem indicadores que mostram que as enfermedades de tipo respiratório são muito aquelas que estão causando muita doença, mas o sistema fica pensando somente no curto prazo e não começa a fazer umas mudanças de médio e de longo prazo, e quando chegam estes momentos, você descobre, então, que a rede privada não tem como responder numa situação, e aí é o sistema público que tem que resolver, né, a crise. E no caso de Bogotá, por exemplo, eu vi aquelas imagens do Maracanã que foi voltado um hospital geral, né? Aqui a gente tem também todo um lugar grande que é um centro de exposições que virou agora também um hospital, né? Com muitos leitos para poder atender outras doenças, para liberar a rede pública dos leitos que se precisam para atender os casos graves pelo Covid. E você vê, além disso, que também tem muitos problemas, e eu acho que também uma coisa que a gente falou com André, de pensar outros esquemas alternativos na saúde coletiva, e eu acho que, por exemplo, quando eu morei no Brasil, e incluso a gente teve um prefeito que tentou fazer um programa diferente, que foi aquela saúde no hogar, aquele médico, aquele pessoal que está presto, que está próximo das pessoas, né? Que está fazendo um seguimento para evitar que essa pessoa não faça esse deslocamento innecessário muitas vezes na rede pública e se pode ser atendido em casa, né? Pelo médico que vai visitar. Eu acho que esses programas são muito interessantes Na Colômbia tem um programa onde? Na Colômbia. Na Colômbia se tentou, mas depois a gente teve um cambio de prefeitura e o modelo não continuou, né? Que era um programa de saúde a seu hogar. Esse é o programa de programação de família, né? Pois é. No Brasil. Né, Amanda? É muito inspirado no caso do SUS, Programa de Saúde da Família, que foi avançando continuamente ao longo de algumas décadas, né? O Rio de Janeiro foi atrasado nisso, em comparação com outros estados. É bem isso, né? Que é o modelo de atenção primária à saúde, né? Que tem uma inspiração. É perigoso falar isso, né? Porque você vai pensar, aí, ó, comunista, mas a inspiração foi cubana, né? Do modelo de programa de atenção básica à saúde, né? Que foi importante. E até fiquei pensando quando você falou, antes de passar, Amanda, para se comentar, o Hernando continuar, me veio à mente, assim, no contexto dessa pandemia, até onde eu sei, talvez seja porque meu acesso é pela mídia, esse tipo de atenção primária, ou esse tipo de ida às casas, às comunidades, talvez pelas peculiaridades da coronavírus, não está acontecendo no Brasil, né? Está mais focado no modelo hospitalar de atender aqueles que estão indo numa situação de emergência. Esse modelo de tentar atuar preventivamente por meio do sistema de saúde em relação ao coronavírus, eu creio que não está acontecendo. Eu acho que está acontecendo algumas iniciativas em comunidades do Rio de Janeiro, que eu estou sabendo, que eu vi falar, que moradores estão tendo esse tipo de iniciativa, né, para evitar que ocorra um alastramento da epidemia. Antes da palavra, eu queria só citar você, Hernando, posso? Eu acho que é um mote. Aqui tem uma parte aqui que eu acho que serve como mote para uma segunda parte da nossa conversa, que está lá no nosso site, se quiser acessar, ateriasdehumanidade.com. É o seguinte, citando dois pontos e aspas.
Os tempos de coronavírus podem facilmente ser usados como oportunidade para falar das falhas estruturais dos nossos sistemas de saúde, sejam públicos ou privados, mas também como pretexto para se avançar na privatização dos direitos sociais, né? Afinal, a crise de 2008 foi um exemplo de como os estados favoreceram as grandes corporações. E esta crise de 2020 poderá aparecer como uma nova oportunidade de negócios financiados ou oportunizados pelo Estado. Então, a gente pode pensar um pouco isso sobre os horizontes dessa pandemia, como é que pode ter caminhos tanto de fortalecimento do direito da saúde, como você está propondo no caso colombiano, ou também de avançar, há caminhos possíveis de se avançar num argumento de privatização, sobretudo num sistema que está vulnerável a visões distorcidas do governo e também da mídia, que é o caso brasileiro. Pois é, André, eu acho que a gente, retomando um pouco a conversa que quando a gente estava esquentando o programa, né, que tem a ver, eu acho que o Brasil é um país que, dentro da América Latina, é muito, tem essa característica de ser um país desenvolvimentista, que criou, tive a experiência de um Getúlio Vargas, tive a possibilidade de criar todo um capitalismo brasileiro, de criar todo um discurso sobre o desenvolvimento, né? E acho que nesse momento foi muito importante toda uma política keynesiana que era do Estado, que é um promotor do crescimento econômico, de um Estado que está ali para criar todo um mercado interno, de um Estado que está ali para melhorar as condições dos trabalhadores, ainda que tem todos os problemas na América Latina. Mas eu acho que tem alguns países na América Latina que tiveram um período muito marcado pelas políticas, seja de inspiração keynesiana ou seja de inspiração cepalina, né, do pensamento da CEPAL. E eu acho que muitos dos economistas ficávamos muito com aquela ideia de um keynesianismo que era como essa intervenção no mercado que é para controlar o mercado, né? Mas aconteceu com aquela crise do 2008, que é muito difícil quando você vê que a intervenção do Estado não somente é para colocar limite no mercado, mas também pode ser para impulsar um mercado, né? Então, com a crise de 2008, que foi uma crise da moradia, você vê como o Estado entra, sim, e agora voltamos a falar da política monetária, né, como um instrumento para poder fazer que uma economia possa sair da crise, mas então você coloca recursos, coloca todo esse dinheiro para as grandes corporações, para setores privados, para grupos de interesse particulares, né, que muitas vezes você termina entregando todo esse apoio, né, com todo o discurso que é pelo interesse geral, que é pela necessidade que você precisa fazer isso para poder fazer com alavancar a economia do país, mas finalmente você está transferindo riqueza para grupos específicos, utilizando o Estado como instrumento para fazer uma redistribuição da riqueza e uma concentração da renda em pequenos grupos que se vão a favorecer. Então, aí, essa visão que é muito ruim, porque você escuta Paul Krugman, você escuta certos neo-keynesianos falar é um momento para fazer políticas de intervenção, o Estado tem que estar ali, o Estado tem que ajudar a sair da crise, da queda econômica, mas qual é o tipo de intervenção desse Estado? É um Estado que vai tentar, então, criar uma oportunidade para que esse capital que é público, esse capital que pertence à cidadania, fique em mãos de grandes multinacionais, de grandes, o setor farmacêutico, a gente já está falando desse setor, né? Mas a gente, na Previdência, tem também muitas multinacionais, fundos de previsão, né? Que estão colocando todos nossas poupanças em esses mercados financeiros. E o fato também de falar aqui sobre a privatização de muitos sistemas de saúde, aí, como estava a gente falando do caso dos Estados Unidos, de um Obamacare ou desses projetos que você vê que finalmente quem tem como pagar pelo serviço de saúde, finalmente tem a possibilidade de se defrontar melhor com a crise, mas aqueles que não têm sempre são os primeiros em morrer e em ser afetados pela crise. Então, eu fico pensando que nesse capitalismo financeirizado que a gente tem,
muitas dessas crises que a gente tem são oportunidades para a concentração de renda, para que esses fundos que estão aí consigam encontrar a preço banana, né, muito barato, muito a infraestrutura que são dos estados, que levou muito tempo para poder construir e que estão ficando agora com aquele discurso que eu acho que a situação do Brasil é crítica, né, pelo governo que vocês têm e pela conjuntura que vocês estão passando, de ataque frontal, direto a toda aquela institucionalidade que se ha construído no país. Eu acho que, pegando um pouquinho do que o André falou e do que o Fernando está falando um pouco, a gente tem ainda no Brasil, acho que uma coisa muito importante é o modo de organização do sistema, né, de saúde. A gente é descentralizado, então a gente tem acaba acontecendo a gente tem uma união forte, a federal, ele acaba comandando algumas iniciativas, principalmente a atenção primária, eu acho que ela tem uma forte concentração no federal, lá dentro do Ministério da Saúde, mas quem regulamenta mesmo é o município. Então, a gente tem duas formas de organização do sistema, que é o que a gente chama de bipartite, que é o Estado e os municípios, e a tripartite, que seria a federação, estados e municípios. Então, acho que o que está dando um pouquinho de segurança e também o que está acabando revelando várias iniciativas de alguns estados específicos é que a gente tem um exemplo ótimo, acho que no Brasil, no caso, principalmente do coronavírus, que está abrindo para debate, que é o estado do Maranhão, né? No Maranhão, a gente tem um pouco de autonomia ainda dos estados em tomadas de decisões do que se fazer. O Maranhão, ele acabou conseguindo pensar numa saúde pública mais organizada através lá do lockdown, do isolamento social, tentando conter um pouco. E isso demonstrou, na mesma semana que o governo conseguiu implementar algumas iniciativas, a gente teve um desafogamento de alguns leitos. Então, assim, a autonomia que a gente acaba tendo em algumas frentes, elas têm resultados. A gente tem, o André estava perguntando, acaba que a mídia ela tomou conta, então a gente está vendo muitos casos dos hospitais, mas a atenção primária ela não parou, ela acabou tendo alguns serviços não estão acontecendo mais, até para evitar algumas aglomerações. Mas a vacinação contra a gripe, ela está acontecendo na atenção primária de uma forma muito forte em vários municípios. Então, isso é uma decisão muito municipal, isso não é uma decisão federal. Então, isso acho que é uma coisa que às vezes a gente acabei deixando de falar, mas a organização do sistema descentralizado, ele acaba fortalecendo as iniciativas menores. Então, assim, existem prefeitos que estão conseguindo, os secretários municipais, organizar de alguma forma que a atenção primária ela não pare. Então, assim, eu terminei o mestrado agora na UF, a Raquel está lá agora, né? Eu estudei a coordenação do cuidado da atenção básica com as pessoas em situação de rua. Aqui no Rio de Janeiro, como é que as pessoas em situação de rua elas acabam chegando aos outros níveis de atenção, que seria a secundária de uma especialidade médica de consulta, um ortopedista, algumas coisas mais específicas, e ao sistema terciário, que seria o mais especializado, que seriam os hospitais. Então, assim, estava conversando esses dias na Fiocruz, como é que seria isso agora com o coronavírus? Como é que a gente coordena o cuidado? Então, assim, a atenção primária, ela continua sendo a principal, porque às vezes a gente coloca como se todas as pessoas que tivessem coronavírus fossem casos graves, é isso que a mídia acaba mostrando, só que não, a gente precisa fortalecer um sistema básico, assim, obviamente, até pela orientação, educação e saúde, promoção da saúde, para que as pessoas tenham acesso, que tipo de sintomas elas estão tendo, porque a gente não tem só isso acontecendo, né, existem outras doenças respiratórias circulando, então acho que agora é um momento importantíssimo da gente demonstrar a importância, qual é a relevância da atenção básica nisso tudo? Por que e às vezes a gente, aqui no Rio de Janeiro, eu fico sempre com esse cuidado de que isso é uma coisa muito específica do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve uma expansão da atenção básica muito tardia, isso aconteceu em 2009, foi em 2009, um pouco ali, com o Daniel Sorans, muito forte, carregou a bandeirinha, como se fosse só ele, não foi. Só que o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que teve uma expansão gigantesca no curto
intervalo, abriu para a privatização das OS, então ele expandiu contratando via sistema privado. E aí a gente tem uma questão que é o sistema privado fazendo a gestão da saúde aqui no Rio de Janeiro, né? E isso tem muitos problemas, porque a gente teve aqui um exemplo de que a gente tem o movimento social Nenhum Serviço de Saúde a Menos denunciando as demissões. A gente teve um fechamento de mais de 1.000 unidades de atenção básica aqui no Rio de Janeiro no último ano. Então, a gente também teve uma dificuldade, que teve uma queda de vacinação contra a gripe, porque você diminui a equipe, você diminui o agente comunitário de saúde, acompanhando a saúde das pessoas, que era o exemplo que o Fernando estava dando. Então, assim, a gente, tendo atenção básica, a gente conhece minimamente como é que é a vida no território. Então, a gente consegue acompanhar qual é a faixa que está mais vulnerável a ter por exemplo, agora no coronavírus. A gente consegue mapear mais ou menos quem são as pessoas que correm o risco de precisar de leito. Se a gente não tem isso, a gente não consegue saber fazer uma projeção também da quantidade de leitos que a gente precisa ter. Então, eu acho que acaba que toda essa crise, ela abre uma janela de oportunidade para a gente pensar não só um sistema público para todo mundo, a saúde como direito, não a saúde como mercadoria, mas que modelos de sistema a gente vai implementar a partir disso, sabe? Porque a gente tem a experiência da Inglaterra, que conseguiu ali segurar um pouquinho, mas também enfrentou algumas dificuldades, porque eu acho que o isolamento social é uma medida de saúde pública, ele não deixa de ser. E, assim, como não era uma doença conhecida, quando se pede para que as pessoas fiquem em casa, é justamente para a gente conseguir organizar o sistema que a gente tem. E quando a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um federal que não pede, que faz o contrário, né? Ele pede que as pessoas saiam de casa. Então, eu sempre falo na crítica à saúde pública no Brasil, geralmente vem muito como um projeto de desestruturização da saúde. Então, a gente pensa assim, é uma crítica, para mim, ela surge para dar espaço para o privado chegar com tudo. O Rio de Janeiro fez isso, a gente está correndo risco com planos privados, estão aparecendo com consulta R$ 80, R$ 70, muito mais acessíveis, mas quem vai fazer mesmo a conta quando chega lá? Precisa de um exame, precisa de uma intervenção clínica um pouco mais especializada, quem faz é o sistema público, e isso vai gerando algumas dívidas muito altas, né? E a gente perde muito uma coisa que eu acho, que é um pouco do controle de como está enfim, qual é a condição de saúde que a gente tem em determinados locais. Então, acho que essa forma de descentralizar um pouco as frentes favorece com que a gente consiga minimamente controlar os níveis de saúde mesmo da população. Então, se a gente tem um município com autonomia de regulação, a gente consegue meio que gerenciar que a gente tem, assim, tentando fazer um resumo, que é muita legislação do SUS, né? Mas a gente tem a regionalização. Hoje, o hospital que a Fiocruz inaugurou para atender vai ser só leitos semi e intensivos. Então, são um total de 200 leitos, tentando desafogar o estado do Rio de Janeiro numa regulação regionalizada. A gente tem uma lei que é dessa da regionalização dos municípios, é que, assim, se o município ele não tem enfim, não tem arrecadação e não consegue ter profissionais dentro dali, ele pode fazer parcerias com municípios do lado, pode fazer parceria com o estado, para conseguir aumentar o número, o acesso à saúde. Esse hospital ele foi criado, obviamente, sabendo que o Hospital Campanha do Maracanã poderia ser uma falácia, pela regulação ser justamente municipal. Então, foi uma coisa criada muito a curto prazo, mas sem acabou ficando muito ali no murmurinho da área central do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. O que a Fiocruz está tentando fazer é a possibilidade de regulação de vagas não só para o município do Rio, mas como do estado do Rio. Então, a gente tem hoje 2 focos de hospital, por exemplo, de leitos, além do privado, que é o município do Rio de Janeiro, e Volta Redonda, que é uma cidade meio próxima, para a gente tentar fazer meio que essa rede e possibilitar que todo mundo tenha acesso à saúde. Que essa autonomia municipal também seja uma autonomia estadual, e que hoje a gente não pode contar com a federal, com a União, mas a ideia,
eu acho que desse sistema descentralizado e hierarquizado, que tem atenção básica lá, um pouco mais larga, e a gente vai afunilando até o mais especializado, é justamente para poder fazer com que todo mundo tenha acesso, que não vire esse colapso. Para todo mundo, assim, tem ficado... O que seria um colapso do sistema? Acho que a dificuldade hoje no Brasil tem a ver muito com a educação, mas as pessoas não conseguem entender o porquê do isolamento social. Qual a importância do isolamento social? Porque não consegue também, às vezes, visualizar justamente essa organização do sistema, né? Para a gente poder dar conta de atender todo mundo que vai precisar, com base... E a gente está num momento difícil de pesquisa também, né? A gente está vivendo meio que quase que uma ridicularização da ciência. Eu estou aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas meus vizinhos todos gritando. Agora é a hora do panelaço, está rolando aqui. Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade de isolamento para a compreensão do sistema de saúde, que não é só brasileiro, né? O sistema de saúde no mundo, a gente tem que ter, eu acho que as experiências da China muito autoritária, acho que dá para fazer as críticas também a isso, mas como é que é também essa tomada de decisão para o controle sanitário, para poder controlar uma epidemia? Eu acho que agora a gente vai ter inúmeras experiências importantíssimas para a gente ver as realidades, né? Como é que foi na China, como é que foi passando na Colômbia, o Chile também, eu acho que é muito problemático a gente pensar no sistema de saúde do Chile. O Hernando está falando ali um pouco do como é que a nossa faixa demográfica ela está mudando e como é que a nossa população está envelhecendo. Então, o SUS ele tem atenção básica meio que voltada também para o envelhecimento. Se a gente for pegar as principais ações dentro da atenção básica no Brasil, ela tem forte acompanhado isso, principalmente tratamento da hipertensão e do diabetes, que é muito comum também nessa faixa etária. E aí a gente tem, assim, meio que essa organização do sistema, e que o Chile, por exemplo, o Chile tem uma população envelhecida também, pegando só um exemplo, e que não tem o acesso universal, né? E aí tem várias outras dificuldades também. Então, a gente aqui, acho que na América do Sul, a gente pode ter vários exemplos e talvez trazer um pouco dessa experiência do SUS e outras epidemias que a gente enfrentou. A dengue é uma epidemia que acontece também, a gente tem várias experiências para poder dialogar e pensar planos de ação. É um pouco difícil falar disso com a atual conjuntura. O Rio de Janeiro, eu acho que é difícil também, né? Não é fácil falar de saúde pública hoje no Rio de Janeiro, mas a gente tem várias experiências, Maranhão principalmente, e eu acho que é isso, assim, pensar não só fechando, pensar não só no sistema de saúde como acesso, mas, assim, como é que acontece a gestão também de um sistema de saúde, né? Não só nessa coisa do financiamento, que é importantíssimo, mas eu acho que a gente tem que pensar, é importante a gente ver o sistema de saúde como um todo. Como é que ele se organiza, que tipo de gestão, como é que ele conversa isso com a União, como é que conversa isso com estados e municípios, e pensar um pouco nessa organização mesmo, porque às vezes, principalmente pensando no Brasil, a gente tem equipes específicas para tipos específicos de população. Talvez isso seja uma experiência importante do Brasil. A gente tem equipe específica para a população em situação de rua, a gente tem, pensando no Amazonas, que está passando inúmeros problemas no Amazonas. A gente tem as equipes fluviais que estão São muitas experiências importantes que às vezes a gente perde de vista porque só está aparecendo para a gente o hospital, como o André tinha falado. Então tem muita coisa que não cabe no podcast, mas que o SUS é muita coisa. Mas é isso. Pois é, eu só queria agregar uma coisa com a fala da Amanda, que eu acho que também agora está acontecendo, que é uma oportunidade para toda aquela telemedicina, e eu acho que aí a gente tem que ter cuidado também, né? Porque tem muitas empresas que estão ficando, né? O negócio dos aplicativos no celular, que pode ser com a justificativa da saúde, mas que também são, agora que ela mencionou, falou do caso da China, né, de aquele segmento que se faz das pessoas, né, então aí você tem que ter muito cuidado também, né, porque agora
todo mundo está falando que é um momento para introduzir uma revolução tecnológica, para fazer mais fácil todos os serviços, mas acontece que por trás disso estão os contratos, estão empresas que querem se lucrar, né? Então, aí como você vai estar também de olho aberto para poder entender o que está acontecendo quando a gente fala de telemedicina, quando a gente fala de ter aplicativos para você estar sendo monitoreado todo o tempo também. Eu agora aqui tive uma discussão sobre um aplicativo que funciona pelo Bluetooth e que dá para saber se ao redor seu tem pessoas que estão com coronavírus, né? Então, eu acho que tem muita tema para poder falar, mas o tempo não dá para muito tema. André? Oi. Vai lá. Eu queria comentar, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eles já, inclusive, já responderam, então eu só vou colocar aqui em forma de comentário, que eu acho que a gente vai sair daqui desse momento da pandemia com algumas oportunidades intelectuais, né? A primeira, eu acho que é uma experiência única, como inclusive o Daniel Chernilo comentou em algum momento, de uma globalização real, de que todos os países, ao mesmo tempo, estão passando por um processo muito próximo, ou se não idêntico, nessa questão vinculada à saúde. Então, pode servir muito para um estudo de políticas públicas comparadas, entender como a forma de gestão e de estruturação de determinadas políticas em diferentes países fizeram diferença ou não na forma como o problema foi tratado em cada país. Então, e ter essa possibilidade de estudá-la a partir de um fenômeno que ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares, traz muitas vantagens, eu acho, intelectuais para o pensamento, porque muitas coisas que a gente comenta tem às vezes em outras políticas tem uma distância temporal entre o que acontece, um fenômeno que aconteceu em determinado país e aconteceu em outro, que leva também naturalmente a diferenças de forma como vai ser tratado, como vai ser pensado, etc. E nesse momento não, a gente tem o mesmo fenômeno ocorrendo de maneira muito similar ou idêntica em todos os países, e as respostas deles têm muito a ver com a sua história, com a estrutura do seu Estado, a forma como está estruturada a política pública. Então, acho que os trabalhos de política pública comparada serão muito úteis num futuro, logo depois a gente passar por esse momento. E um segundo momento, que eu acho que é o que vocês tinham comentado, principalmente a Amanda, sobre o caso brasileiro, da atenção em saúde e da educação em saúde, do contato em saúde, porque aqui no México, o secretário de saúde comenta bastante, ele já falou isso repetidas vezes, que um dos problemas principais do México e que vai interferir sobremaneira a forma como vai ser tratada a Covid aqui no México é a alta prevalência de pessoas diabéticas, obesas e hipertensas, com problemas vinculados principalmente à diabetes e à hipertensão. São problemas crônicos e que são relativamente fáceis, não vou dizer fáceis, mas são comparados a outras questões de saúde, são relativamente mais fáceis de serem acompanhadas, porque são problemas crônicos, não são problemas agudos que necessitam uma intervenção hospitalar imediata. Porém, aqui no México, a crítica, me parece um pouco dele, é que a gente aqui se estruturou um pouco da saúde para se pensar o momento agudo em que você precisa do hospital para fazer um tratamento de emergência, e não um cuidado prévio, um cuidado primário, de saúde primária, em que você se precipita e previne o trabalho posterior. E aqui o secretário de Saúde comentou que, após essa pandemia, o foco do Estado mexicano deve ser nessas atividades, nesses problemas crônicos de saúde, principalmente hipertensão e diabetes, que estão muito vinculados a um não cuidado rotineiro com a saúde. E como a forma como a gente estrutura os sistemas de saúde fazem diferença para esse tipo de atenção em saúde. Um sistema que não olha tanto para os problemas crônicos e um sistema que olha bastante para os problemas crônicos.
um sistema, como o André falou, mais hospitalar ou um sistema mais preventivo. E é interessante que a reflexão, acho que parta do próprio secretário de Saúde, e comentando que esse é o desafio posterior, depois do momento intenso agora da pandemia. Perfeito. Vamos começar a nos caminhar para o final. Deixa eu entregar aqui uma questão para vocês três finalizarem. Quais perspectivas podem sair, né, a partir dessa crise da pandemia do coronavírus, do ponto de vista da saúde pública? Eu vou propor essa questão para vocês, já deixando aí como coisas a gente explorar em outros podcasts, em outros encontros, né, questões como a dimensão mais econômica da crise, cruzando a questão da saúde, como o Hernando já entregou algumas coisas, a gente começou também antes de começar a gravar. A Amanda falou de vários exemplos interessantes de iniciativas comunitárias, tanto no norte do Brasil, quanto também no Maranhão. Então, de repente, pode trazer gente que tenha passado por essas experiências em termos de iniciativa dentro do Centro de Saúde Pública para conversar e falar sobre essas experiências, né? Eu acho que é um momento também da gente trazer também boas experiências e a gente acionar também redes de pessoas que possam refletir também como que essas coisas estão sendo realizadas, não somente no plano da reflexão, mas também no plano das práticas, né? Como que as pessoas estão lidando concretamente com os problemas e, ainda bem, né, no nosso sistema de saúde, mesmo que o governo federal esteja trabalhando sistematicamente contra, né, o SUS, a gente tem um sistema com uma municipalidade, com uma descentralização tão forte que faz com que a gente consiga fazer com que as coisas funcionem apesar do governo federal, ainda que ele seja um ator central no nosso sistema. Então, boa parte desses exemplos de respeito também à arquitetura bem desenhada do SUS, que faz com que tenha esse sistema bipartite, tripartite. Bem, para encaminhar para Hernando falar primeiro, depois a Amanda e o Emanuel encerrarem, deixa eu citar você, Hernando, de novo. Você não vai se incomodar, né, de ser citado de novo, né? Tudo bem, André, não tem problema. Muito obrigado e que bom. Deixa eu te entregar aqui. Eu acho que é uma coisa também que daria para fazer outros podcasts, tá? Não tem como desenvolver muito. No final do texto, você fala o seguinte, abre aspas, para os convivialistas, tendo em vista a proposta de Paulo Henrique Martins, que é um pesquisador parceiro da Ateliê de Humanidades, já participou dos podcasts, vale a pena vocês darem uma olhada no grupo de ideias, é importante assinalar esses aspectos na procura por novos aspectos no sentido de um momento de retomada, é o que você defende, né, da questão de direitos sociais, né? Principalmente a partir do caso colombiano. Né? Na procura por novas políticas públicas ou pela possibilidade de ensaiar outras formas de viver que previnam os processos de adoecimento, passando pelas condições de trabalho, até a conquista de uma soberania alimentar que possibilite uma alimentação saudável e sem agrotóxicos. No campo do acesso a serviços de saúde, a proposta convivialista significa ousar pensar em outros modelos de saúde pública e em outras formas de gestão mais democráticas e completamente universais. Né? Isso daí já dá uma perspectiva sua, que eu acho que poderia ser explorada em outros podcasts, que é a articulação entre a questão do sistema público de saúde com a proposta convivialista. Para entregar a você, eu queria que você pensasse um pouco essas perspectivas de como retomar os direitos sociais, sem se ver na obrigação de tratar a questão do convivialismo, né? Do ponto de vista colombiano ou do ponto de vista da crise da pandemia. E depois a Amanda e o Emanuel fecham também pensando a mesma coisa. Bom, obrigado, André, e muito fico contente que você apontou elementos chaves do texto que eu escrevi e que vocês colocaram e publicaram no ateliê. E eu acho que a sociedade colombiana, claro, cada sociedade tem seus próprios problemas, né? A gente tem uma situação que eu acho que vocês conhecem, não? Do caso colombiano, que foi o acordo de paz que se assinaram em 2016, que foi um momento muito especial para a sociedade colombiana de poder fazer, então, um acordo nacional no qual as FARC, que era o grupo da guerrilha, né, que decidiu finalmente fazer um acordo de paz com o governo daquele presidente, de Juan Manuel Santos, mas eu acho que são muitas décadas que a gente viveu na guerra, no conflito, e temos um país que está muito fraturado, né?
temos uma parte da sociedade que quer fazer uma mudança e superar aquele momento da guerra, né? E começar a criar uma nova sociedade. E são pessoas que estão reclamando fazer um novo pacto social. Muitas pessoas falam de fazer uma nova constituição, outras pessoas falam de começar a fazer realidade muitas das dívidas que tem o Estado com a sociedade colombiana. O Estado colombiano tem muita dívida no plano dos direitos sociais, então o Estado não consegue garantir o direito da vida. Ainda que estamos em tempos de coronavírus, os assassinatos dos líderes sociais continuam, né? Então, temos 682 pessoas mortas pelo coronavírus, mas temos quase a metade de pessoas que foram mortas porque são lideranças dos movimentos sociais no campo. Temos perto de 280 líderes assassinados neste ano, que então aí você fala que para os atores armados no campo o coronavírus não chegou, né? Porque eles continuam assassinando os líderes camponeses, aquelas pessoas que estão também voltando a ter a possibilidade de se reincorporar na sociedade. Então, o Estado colombiano tem uma dívida muito grande no plano da saúde, no plano da educação, no plano da vida, no plano da segurança alimentar. E eu acho que é a expectativa e que a gente consiga aproveitar este momento para poder colocar em questão essa necessidade que a gente identifica de poder avançar para construir essa sociedade, mas a gente tem outros setores da sociedade colombiana que estão contra esse tipo de mudanças, e eu acho que são grupos que estão vinculados propriamente à economia do narcotráfico, que finalmente é muito importante. Temos um problema muito forte com o tema da luta antidrogas que se financia com o apoio dos Estados Unidos, né? Temos problemas com os Estados Unidos estão falando todo o tempo para colocar glifosato, para colocar medidas para a luta contra as drogas, mas é um tema que finalmente ha contribuído a exacerbar, a fazer mais grave ainda o conflito na Colômbia. E temos uma sociedade, então, que também está apostando a conservar muitos dos privilégios que tinha quando o modelo anterior, né? Então, tem uns grupos econômicos que continuam pressionando para fazer reformas no âmbito do trabalho, que continuam falando de flexibilizar as condições do trabalho na Colômbia. E você vai encontrar que a situação, pelo menos na Colômbia, eu acho que é um momento muito importante para a gente poder colocar em questão a discussão sobre o que tipo de sociedade a gente quer, de poder pelo menos ver que já se precisa começar a falar de esses direitos sociais. Temos também um movimento muito forte na educação, porque aconteceu mesmo, a gente não tem tempo para falar disso, mas tivemos muitas políticas voltadas para dar uma renda para que as famílias pagassem a matrícula numa universidade privada, e um sistema de universidades públicas que está desfinanciado, que não tem orçamento, e você precisa fortalecer essa universidade pública também e fazer com que ela seja de acesso universal. Mas a gente tem, do outro lado, todo um sistema financeiro montado para oferecer créditos para que os pais consigam pagar a educação de seus filhos, e a gente está falando, olha, a gente, por que não abre aquela discussão para falar, a gente tem direito a uma educação pública, gratuita, universal, para todo mundo. Então, eu acho que é um momento para poder falar na sociedade colombiana que a gente precisa começar a falar de fazer realidade aqueles direitos que esse Estado nunca se cumpriu, e que na boa parte das causas do conflito que a gente tem é por isso, e que é um momento para poder tentar
mudar essa situação na Colômbia. É o caso nosso, né? A gente tem esse problema e eu acho que quando eu escrevi o documento também tentei pensar que a gente faz parte de um problema maior que é essa dívida que tem o Estado com a população na Colômbia. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos só entregar as palavras finais para o Emanuel, né, com reflexões mexicano-brasileiras, e depois a Amanda pode fechar. Então, invertendo a ordem das coisas, mas por cavalheirismo também. As mulheres por último, porque assim é melhor nesse caso. Oi, André. Eu acho que nessa última parte eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que as discussões que foram trazidas pelos debatedores, pela Amanda e pelo Hernando, foram bastante proveitosas. E eu acho muito interessante a forma do texto do Hernando de conjugar esse estudo, digamos, mais analítico e descritivo dos sistemas de saúde com umas propostas maiores, morais, normativas, às vezes, de projetos como os projetos convivialistas, que muitas vezes, para algumas pessoas, podem soar um pouco abstrato e não calcado nos debates mais diretos de construções de políticas públicas, de estrutura do Estado, e acho que o Fernando trabalha bem e consegue mostrar que essas coisas estão vinculadas. E eu acho que a Amanda trouxe também todo esse histórico e organização do sistema de saúde brasileiro. Eu acho que a comparação é sempre muito instrutiva, porque dá para você conseguir identificar mais claramente o quanto essas diferenças fazem realmente diferença. Desculpa pela repetição, mas tem impacto direto na forma como os resultados são encontrados, e não somente os resultados, mas a forma como eles são encontrados. Então, eu basicamente queria falar bem rapidamente, agradecê-los e mandar um tchau aí para todo mundo e pela companhia até agora. É isso, André. Se você quiser passar para a Amanda, se a Amanda quiser já ir falando. Vai lá, Amanda. Eu acho que foi bom, acho que deu um caldo bom a discussão. E a gente, eu acho que poder discutir isso com a realidade da Colômbia e pegando um pouco do que acontece no Brasil, acho que é um momento muito propício para a gente começar a fazer isso que o Emanuel está trazendo, né? Comparar, mas comparar no sentido de produzir a favor e não... E às vezes existe algumas críticas às análises comparativas na saúde, como se só o sistema fosse o que a gente deveria comparar, né? Então, assim, sempre esse cuidado dessas comparações trazerem também um pouco das histórias dos países, né? Dos contextos que a gente vive. Eu acho que o Brasil, num momento muito peculiar de gestão que a gente vive, está dando uma janela de oportunidade para a gente poder discutir o que é saúde, poder entender um pouco da saúde como direito, entender um pouco da dimensão da saúde como mercadoria. Eu acho que isso aparece na vida cotidiana de todo mundo. Eu acho que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de vivenciar isso, mesmo quem tem plano de saúde. Então, eu acho que é uma hora da gente também poder mudar as narrativas, né, de entender o que é, enfim, um sistema de saúde, o que é estar incluso no sistema de saúde e não estar, o que é ter acesso à saúde, o que é não ter acesso à saúde. Eu acho que estou muito imersa no Rio de Janeiro essa semana, porque o hospital ali da Fiocruz está do lado de Manguinhos, está do lado da Maré. A Maré está sofrendo inúmeros ataques policiais. A gente está acompanhando, né, a morte de um menino de 14 anos pelo Estado também. Então, a gente está vivendo um momento de um Estado genocida no Brasil. E como é que a gente pensar justamente na saúde como garantia de vida, né? Então, acho que hoje defender um sistema de saúde é levantar a bandeira em defesa da vida, é a gente poder pensar na saúde não só isso, como na saúde da doença e da morte, mas na saúde da vida, da possibilidade do acesso à educação, do acesso à moradia, do acesso à alimentação saudável.
Tem uns estudos no Equador que eu acho interessantíssimos, que podem também, mais para frente, serem discutidos, que é o bem viver, a política do bem viver, como é que é pensar uma política do bem viver tendo hoje a nossa realidade, quais são as possibilidades. Acho que hoje ninguém tem uma resposta, mas acho que a discussão é o que vai fazer a gente caminhar um pouco, né? E eu acho que tá aí com os nossos vizinhos, Colômbia, Equador, a Venezuela também, o Chile, que eu acho que é um exemplo muito forte com o Brasil. Tem muitos estudos de análise comparada entre o sistema de saúde do Brasil e o do Chile. Da Colômbia, eu confesso que eu não conhecia, fiquei muito surpresa de ler o texto, eu achei uma oportunidade imensa dessa aproximação, muito potente, né, da gente conhecer também. Eu acho que é isso, o SUS, ele aí continua, apesar de tudo, a gente continua sendo o maior sistema de saúde único, universal, gratuito, que tem como princípios a universalidade, a equidade, a integralidade também, poder ver a pessoa como um todo. E a gente tem uma coisa que pouquíssimo sistema tem, que é o acesso universal, então acho que é a hora da gente começar a defender isso e aproveitar e divulgar o que é o SUS e divulgar o que é o sistema. E eu acho que é um pouco disso. Eu agradeço muito pelo convite, gostei, para mim é uma experiência, eu tenho uma dificuldade imensa com câmera, eu prefiro 1000 vezes o contato, uma mesa de bar, uma cerveja, vamos discutir, mas muito prazer também, para quem não conhecia, Mano, André. O Emanuel, já tive essa oportunidade de discutir algumas coisas numa mesa de bar aqui na Lapa. Saudades da aglomeração. Mas é isso, acho que é a hora da gente defender o sistema que a gente tem e lutar por uma América Latina independente, né? Uma América Latina com menos intervenções neoliberais. A gente tem uma cultura do bem viver aqui antes, pensando muito nos nossos antepassados. A gente tem uma riqueza muito grande, uma relação muito grande com a natureza, então que a gente possa, nesse momento, também se reconectar um pouco com isso. O México também, eu acho que o México tem uma experiência cultural e de movimento social muito forte. E é isso, a gente está aí no momento de aprendizado também. Bom, muito obrigado, Amanda. Espero que você participe de outros e também se aproxime do ateliê, também colaborando, sugerindo também outros episódios de pessoas que você conhece para participar do República de Ideias, também mandar artigo para o Fios do Tempo, né? Análises. Até se quiser enviar alguma coisa para publicar também na forma de texto, será sempre muito bem-vinda, tá? Tanto colaborações suas, como também indicações suas, como também sugestões suas de coisas para a gente fazer aqui no República de Ideias. Obrigadão. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Raquel. Raquel, se quiser aparecer aí, Raquel, só para dar um alô, né? Não vou forçar, não. Raquel tá me devendo uma cerveja também, hein? Ela que me colocou aqui, inclusive. Bueno, muito obrigado, Tadeu. Obrigado pelo convite. Adorei demais e saudades do Brasil, saudades de estar lá também. O mesmo que fala Amanda, né? Você tem muitas experiências lá nos bares, tomando um chopinho, falando com as pessoas. Muita saudade também do Brasil. Tomara que consiga visitar este ano. Beleza, começamos falando sobre saúde e terminamos em lembrando mesas de bar, né? Beleza. Valeu, pessoal. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.